Beleza? Aqui é o Jogo de Esporte, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Eu posto vídeo aqui toda semana, a partir das 9h30 da noite, toda segunda, terça e quinta, né? E aí, é muito importante também me ajudar aí, né? E me ajude também aí, tá? A crescer o canal, tá bom? Porque a gente precisa muito crescer, porque tipo assim, a gente tá... E me dá essa moral aí, porque esse conteúdo aqui, cada conteúdo que eu posto pra vocês é para ligar a vida de vocês, tá? Quem gosta de esporte, gosta do mundo esportivo, aqui você fica por dentro de tudo que acontece, tá bom? E aí a gente fala tudo que vocês pensarem, a gente fala tudo, tá bom? E eu quero também dar essa moral, já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Você que chegou agora novo, chegou agora de paraquedas, tá? Sabe o que tá perdendo? Aqui a gente posta conteúdo legal cada dia, tá bom? E aí é bom para as pessoas se inscreverem no canal, compartilhar, curtir, porque o YouTube gosta disso, né? Gosta de vocês fazerem isso, para poder incentivar mais o público. Motivar, eu faço para poder motivar, mas o público também gostar, tá bom? Já falei tudo já pra vocês. E outra coisa, também me siga nas redes sociais, porque a gente vai contato direto no YouTube, tá? Me siga no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook também. Fechou? E assim, galera, ó, me ajuda, eu falei de novo, tá repetindo, me ajuda demais aí, porque me dá essa moral aí, porque, ó, a maioria de 20 pessoas tira aí 10 pessoas que ainda não acompanham meu canal. E ainda tem uns que já vem 5 anos por ali, e tem alguns aí que nem sabem o meu canal. Então, tipo assim, tenta compartilhar com os amigos, colegas, pra ver se a gente tenta crescer essa família ficar mais grande no canal do YouTube. Fechou? Te falei tudo já pra vocês, vamos pro vídeo já dá demais. Hoje o vídeo promete. Então, galera, hoje eu vou falar, tipo assim, um boletim desportivo, tá? Tá tipo assim, um resumo, tá? O que aconteceu essa semana. Uma semana assim muito tensa, né? Vamos falar sobre Neymar, vamos falar sobre Brasileirão, nona rodada, 10ª rodada, Corinthians já tem um novo técnico, isso tudo pra vocês, fechou? Vamos começar primeiro falando sobre Neymar, tá? Então, galera, vamos falar sobre o Neymar, né? Neymar e o plano para a Copa. O assunto começa com ele, né? Que eu já falei, Neymar. O craque do Santos pode disputar cerca de 14 partidas antes da convocação final do Carlo Ancelotti, marcada para o dia 18 de maio. Certo. E o planejamento é muito estratégico. Presta atenção. O Santos está fazendo um controle de carga extremamente rigoroso para evitar lesões. A ideia é simples: preservar o físico do Neymar e garantir que ele chegue a 100%. Outro ponto importante que é muito desses jogos devem acontecer na Vila Belmiro, o que reduz desgaste com viagens. Se esse plano funcionar, o Brasil ganha um jogador decisivo no auge técnico. Mas se houver qualquer problema físico, a situação pode complicar. Então, tipo assim, galera, eu tô falando aqui sobre o Neymar. Então, tipo assim, se acontecer qualquer problema físico dele, sei lá, ele não jogar bem, tiver desgastado, pode esquecer que pra Copa ele não vai, todo mundo já sabe. Ele tem que dar 100%, que o Marcelo já falou em suas respectivas coletivas. Eu só convoco o Neymar se tiver 100% de casamento, senão eu não convoco o Neymar. Tipo assim, você já entendeu aí o que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, ele tem que tiver 100% de casamento. Eu sei que rolou aí alguns boatos aí que ele fez negócio com o árbitro, sabe, que ele é Sampaio, que ele esqueça que o Neymar é sempre punido, não sei o que. Tem uns dias de suspensão aí pra 10 a 9 jogos fora, mas eu falo pra vocês, galera, ó. Tem vocês que aqui na mídia aí, tal. Mas eu falo pra vocês, pelas minhas fontes aqui, o Santos está estudando sim essa possível suspensão. Está estudando para ver se o Neymar sim vai ser suspenso. Está estudando essa punição dele, vai ver como é que é. Tem que ter muito cuidado, né? Ele tá vendo ainda. A comissão do técnico do Santos está estudando como é que vai ser, né? Se ele vai ficar mesmo fora dos jogos mesmo. Como é que tá estudando isso certinho, com cautela, para poder ver como é que vai ficar a vida do Neymar aqui pra frente, tá? Olha o que eu falei. Ele vai ficar 14 jogos vai jogar. Dos 14 jogos que vai ter, ele vai jogar, tá? Mas tem alguns jogos que ele não vai jogar. Por exemplo, o jogo do Flamengo ontem mesmo. Tem o jogo do Flamengo, ele não jogou, né? Porque ele tava tomando expulso, então tomou o terceiro cartão amarelo e ficou fora, né? E ele não vai jogar com o time do Sul-Americano, né?
com o Deportivo Cuenca, que vai ser amanhã. Ele não vai jogar, né, na Sul-Americana. Então, tipo assim, ele tô percebendo que ele vai jogar mais jogos pela Vila Belmiro do que por campo sintético. Porque, tipo assim, vai ter o jogo contra o Palmeiras, ele não vai jogar, porque é campo sintético. Tipo assim, ele já falou 1000 vezes que, uma negativa, que falou que quando em Allianz Parque, ele não joga sintético, porque ele não joga campo sintético, tanto no Allianz Parque quanto outros campos também, de outros times também. Fechou? Então é isso, galera. Agora vamos lá, bloco número 2, tá? Segunda notícia. Nona rodada, tá? A nona rodada do Brasileirão 2026, né? Já aconteceu alguns jogos, tá? Você já sabe que já aconteceu, né? Aí rolou, né? O primeiro jogo foi entre Botafogo e Mirassol, tá? O Botafogo venceu o Mirassol aí por 3-2, né? É um jogaço, né? E o Internacional e São Paulo ficaram no empate no jogo 1-1, né? Um jogo equilibrado, né? O Bahia atropelou o Atlético Paranaense por 3-0. Você já soube desse jogo, né? Estou aqui referindo para vocês. O Cruzeiro venceu o Vitória por 3-0 com autoridade, né? Curitiba e Vasco empatou em 1-1, né? Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 aí, com expulsão no jogo, né? Santos venceu o Remo por 2-0. Atlético Mineiro goleou o Chapecoense por 4-0. Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, né? Foi o jogo de quarta. Foi aí uma fase ali do Marlon Freitas, né? Dois gols ali para ganhar a confiança no time. Bragantino bateu o Flamengo por 3-0, né? Que derrota assim grotesca ali do Flamengo, né? Destaques da rodada, né? Goleada do Atlético Mineiro, vitória forte do Bahia e derrota sinistra ali do Flamengo, né? A derrota ali sinistra que sofreu. Agora vamos falar agora sobre a rodada 10, né? A 10ª rodada. Que já foi começando de sábado para domingo, né? São Paulo e Cruzeiro, 4-1 São Paulo em cima do Cruzeiro. Rapaz, que jogo, hein? Com o hat-trick do Ferreirinha, o Ferreirinha dando show no São Paulo, fazendo 3 gols, né? Caleiro tinha feito um de pênalti no início. Curitiba empatou com o Fluminense 1-1. Um joguinho ali na arena lá no campo do Curitiba, tá? Mas foi até mais ou menos. Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2-1. Rapaz, mas que virada do Botafogo. Porque, tipo assim, o Vasco jogando bem. Só que aí, acho que o Vasco deixou demais o Botafogo jogar e o Botafogo cresceu no jogo. E aí já foi gol, aí depois chegou os gols tudo rápido, né? Primeiro gol foi do Vidalba, depois foi do Matheus Martins e o couro comeu solto, né? Mas é isso, aí ficou no 2-1, foi tomar uma virada ali, história que o Vasco tomou. A Chapecoense empatou com o Vitória 1-1, né? Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1, jogo dos Atléticos, mas o Atlético Mineiro do Hulk ali venceu, né? Palmeiras venceu o Bahia por 2-1, foi o jogo de ontem, né? Que aconteceu teve ali o destaque do golaço do John Arias, né? Aquele passe seco do Flaco Lopes para dominada do Arias e bater forte no ângulo para matar o goleirão do Bahia, né? E Internacional venceu o Corinthians por 1-0. Rapaz, que vergonha o Corinthians sofrendo, hein, galera? Alô, toda a torcida corintiana que tá acompanhando o nosso canal aqui. Mas, olha só que, sim, o Corinthians nesses dias estava uma fase muito boa. Só que depois que ele rendimento, depois que esse negócio financeiro aí do clube, mexendo aí com diretoria, presidente, tudo isso mexeu, né? E agora também com a saída do Dorival, vamos ver se vai começar a melhorar, né? Mas já vou falar sobre isso daí, que é o novo técnico, tá? E o Corinthians perdeu ali por 1-0, né? Do Internacional, perdeu em casa. Bragantino ganhou do Mirassol por 1-0, mais uma fase péssima ali do Mirassol, tá? O Mirassol era um timão ano passado, só que agora mudou, não é mais como era. Mesmo ali com o Guaianazes no time, comandado pro time Guaianazes, não resolveu ali nada em, assim, antecipar o jogo, né? Então, tipo assim, o Bragantino venceu por 1-0 lá no Bragança Paulista, gol do Isidro Pita, né? O Pita também tá em uma fase muito boa. E o Grêmio empatou com o Remo em 0-0. Destaque da rodada, São Paulo dominante, Botafogo embalado, como você já sabe, o Botafogo está embalado, e Atlético Mineiro mantendo uma boa fase, né? E agora vamos falar sobre a tabela do Brasileirão, né? Como é que tá indo? Em primeiro, né? O Verdão, né? O Palmeiras, a torcida palmeirense, com 25 pontos, primeiro com 25 pontos, né?
né? Tá liderança isolada. São Paulo em segundo com 20 pontos, né? São Paulo ganhou do Grêmio, ganhou confiança com 20 pontos em segundo. Em terceiro, Fluminense com 20 pontos, tá? Flamengo em quarto com 17 pontos. Flamengo em quarto com 17 pontos. Um jogo a menos, né? O Flamengo tem um jogo a menos para cumprir. Bahia com 17 pontos. Um jogo a menos também para cumprir. Em sexto, o Atlético Paranaense com 16 pontos. Em sétimo, Curitiba com 15 pontos. Em oitavo, Atlético Mineiro com 14 pontos. Em nono, Bragantino com 14 pontos. Em décimo, Botafogo com 12 pontos. Um jogo a menos também, tá? E dados confirmam a liderança do Palmeiras com 25 pontos após 10 rodadas. Agora vamos falar da parte de baixo da tabela. Zona de perigo, né? Resumo. Times como Chapecoense, Vitória e Remo seguem brigando para sair do Z4, né? Então, tipo assim, esse time aí tá brigando para sair do Z4 aí de qualquer jeito, né? Mas é isso daí, tá bom? Última notícia. Fernando Diniz no Corinthians. Agora falando do Corinthians, né, galera? Fernando Diniz acabou de fechar com o Corinthians, tá? O início ainda era irregular para o Timão, né? A torcida corintiana que tá me vendo aí. Então, tipo assim, era uma fase irregular do Corinthians, né? Mas tudo se resolveu, né? Agora o Dorival, depois da derrota de ontem contra o Internacional, o Dorival foi demitido. Mas rapidamente, o Corinthians já definiu quem será o seu técnico. Fernando Diniz. Teve passagens pelo Fluminense, Vasco da Gama, né? Recentemente estava no Vasco da Gama, depois ele saiu, né? Mas agora ele está no Corinthians. Vamos ver se ele vai botar o Corinthians em crise, como é que vai ser, ou se ele vai, né, mudar a cara do Corinthians de ser, né? Então, tipo assim, agora vamos falar. Empate contra o Fluminense e derrota na rodada seguinte mostra que o time ainda está em adaptação. O estilo do Diniz exige posse de bola, construção desde trás e muita movimentação. Mas isso leva tempo. Se os jogadores entenderem a proposta, o time pode evoluir bastante. Caso contrário, a pressão vai aumentar. Então, tipo assim, o que eu tô entendendo aqui sobre a notícia do Diniz, galera? Tipo assim, ele é um técnico que, tipo assim, ele vai exigir mais posse de bola pro time. E construção de trás, de muita movimentação, tá ligado? Então, tipo assim, isso é bom pros zagueiros do Corinthians, pros atacantes, por exemplo, com o Depay, com o Yuri Alberto, e os zagueiros do Corinthians também, André Ramalho, Ranieri, pode exigir mais deles também, né? Carrilho, pode exigir mais deles, assim, nesse tipo assim, de estilo de jogo do Diniz, né? Muita movimentação, movimentar mais os atacantes, os centroavantes, né? Mas, e como eu falei pra vocês, aqui que nós estamos lendo aqui, isso leva tempo, isso leva muito tempo, né? Se os jogadores entenderem a proposta do técnico direitinho, eles podem evoluir pra caramba. O time pode evoluir mais ainda, né? Mas caso contrário, pode dar uma pressão ali muito, muito alta, né, pro Diniz. É isso. E o próximo jogo do Corinthians